Hoje eu tô aqui para falar para vocês, para sugerir para vocês duas atividades práticas em relação a este livro aqui, que eu já fiz a leitura das imagens em algum vídeo que eu vou deixar aqui ou aqui em um dos lados. Retomando, esse é um livro muito peculiar, escrito pela Edith Chacon e ilustrado pela Priscila Ballarin, que ele é feito de módulos separados. Olha só que legal. E aqui eu vou sugerir para vocês duas atividades possíveis para vocês fazerem com as turmas de vocês, com crianças pequenas, com crianças maiores. São atividades que são adaptáveis para várias faixas etárias. A primeira dessas atividades é o que eu chamaria de desenhos em duas direções. Esse é um livro que ela aproveita o formato do papel aqui, ó, tanto na vertical quanto na horizontal. E a ideia é vocês fazerem com as crianças de vocês da seguinte maneira. A gente vai usar a folha sulfite, que é a folha mais comum que tem, né? E aí vocês vão dobrar essa folha nessa direção aqui, ó. Vai dobrar assim no meio e vai cortar para que as crianças tenham faixas de trabalho. Cada criança pode ter a partir de 2 faixas, para que elas possam testar, errar, refazer, enfim. Essa faixa você vai dobrar no meio, porque a ideia é fazer justamente um mini livreto, né? Que tem aqui, ó, 2 lados aqui, 2 lados aqui. A proposta é fazer um mesmo desenho, então pode ser, por exemplo, de bichos, como é o livro delas, o Era Uma Vez. Cadê ele aqui? Peraí. Era Uma Vez, Outra Vez. Ele é um livro todo cheio de vários tipos de bichos e tem um que se repete em todas as cenas. Peça para as crianças desenhar pelo menos 2 bichos na horizontal. E depois o desafio vai ser elas desenharem os mesmos 2 bichos, que obviamente não precisam ficar idênticos, na vertical. E a reflexão no final da atividade pode ir pelo caminho de quais foram as semelhanças e as diferenças de desenhar neste formato e neste formato? Que novos significados surgiram num formato que não apareceu no outro formato? Quais são as semelhanças que apareceram nos 2 formatos? Eu tenho certeza que vai render ótimas conversas esse tipo de prática com as suas crianças. Os materiais que você pode usar podem ser quaisquer material de desenho. Pode ser lápis grafite, lápis de cor, canetinhas de cera. Aqui a modalidade, a mídia, não é tão relevante para que as crianças pensem sobre os formatos dos papéis. A outra atividade é reproduzir a narrativa, o modo de narrar do livro. O livro, ele é intercambiável, ou seja, você organiza a narrativa do jeito que você quiser. Existe uma organização promovida pelas autoras, mas você pode brincar de ler ele em diversas ordens. E a ideia é brincar disso com as crianças. Então, você vai oferecer para as crianças 2 folhas sulfites cortadas dessa maneira, pelo menos 2, né? Então, cortadas no meio, na largura do papel aqui, né? Na parte maior do papel. E pelo menos 2 para cada criança. Ou seja, cada criança vai ter 4 folhinhas dessa. A ideia é que elas desenhem uma história, que não precisa ter nem pé nem cabeça, pode ser só 4 cenas, e se tiver tempo até 8, porque ela pode desenhar dos 2 lados, como no livro. De preferência, mantendo um personagem ao longo das cenas, porque isso vai dar uma noção de narrativa para a história. Os outros elementos ela pode mudar, mas um personagem ela mantém. Simples. Depois que a criança desenhou, se for o caso coloriu, a brincadeira vai ser entregar o seu bloquinho com 4 ou mais papeizinhos para outra criança organizar e contar essa história numa roda ou em grupos pequenos. Depois, as histórias vão se intercambiando e cada vez que ela para na mão de uma criança ou de um adulto, novas possibilidades vão surgindo.
No final dessa atividade, você pode sentar com as crianças e conversar como é que foi a experiência de ter a sua história contada de diferentes maneiras. Isso incomodou? Isso foi divertido? Você aprendeu novas maneiras de contar essa história? Ou você ficou chateado que foi para lados que você nem imaginava? É importante também acolher que algumas histórias, algumas versões não são legais. E tem crianças que não gostam de mexer no seu narrativo. Tem adultos que não gostam, que dirá crianças, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo de sugestões de atividades práticas para fazer a partir do livro Era Uma Vez. Eu sou a Audrey Moreira Roida e aqui vocês vão ter muito material sobre literatura infantil, leitura de imagem em livros ilustrados e criatividade na escola para uma educação da criatividade. É isso, até a próxima. Muito obrigada.